Muito bem. Antes da gente começar essa nova aula, vou responder uma pergunta dos nossos ouvintes que nos escrevem carinhosamente, que diz o seguinte: o que causa o vírus sincicial respiratório? O vírus sincicial respiratório é responsável por uma infecção importante no lactente, levando a um quadro de bronquiolite, broncoespasmo importante, hipóxia muitas vezes, que indica internação e suporte, hidratação venosa, oxigênio, mas um tratamento específico geralmente não é funcional. Então isso que ele causa, uma pneumonia viral. Agora, a gente vai tratar de dois temas muito importantes, que são a tuberculose na infância, com as suas características peculiares para diagnóstico, baseada numa pontuação, e as meningites na infância. Hoje em dia, cada vez menos frequentes, graças às salvadoras vacinas. Mas vamos lá. Vamos começar com a tuberculose. Essa aí é um cartaz da campanha do CDC, Stop TB, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, no dia 24 de março. Mas não deu para dar aula nesse dia 24 de março, então a gente dá hoje, não tem problema. E essa é a campanha, o cartaz da campanha do Ministério da Saúde. Tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é um sinal de alerta. Na verdade, o quadro clínico é quadro respiratório há mais de 2 semanas. Eles botam 3 semanas já para ficar mais prolongado ainda. Beleza. A gente vai começar com uma questão que vai ser como se fosse um pré-teste. Eu não vou responder essa questão agora. A gente vai falar um pouco de tuberculose e depois a gente vai voltar nela. Porque essa questão tem uma pequena pegadinha que a gente vai ver quando for responder. Carlinhos está com 5 anos, há mais de 2 semanas vem em tratamento de uma pneumonia em lobo superior direito sem melhora. Uma avaliação do seu raio-x de tórax com mais atenção revela um aumento dos linfonodos em região hilar e paratraqueal à direita. Carlinhos tem febre diariamente, principalmente à tarde, e tosse. Já está no segundo esquema de antibiótico e não mostra boa resposta. 2 semanas de tratamento para pneumonia e não tem boa resposta. Na história familiar, foi identificado que o avô de Carlinhos, que dormia no seu quarto, faleceu de tuberculose pulmonar há 6 meses. Conviveu com Carlinhos. Foi solicitado um teste tuberculínico, sendo o resultado de 5 milímetros. O paciente está no percentil 15 de peso para a idade e no percentil 25 de estatura para a idade, seu IMC esclarecer 0, ou seja, não tem desnutrição. Na sua opinião, o diagnóstico de tuberculose pulmonar neste paciente é de certeza, muito provável, possível ou pouco provável? Eu vou responder daqui a pouco. Tem uma resposta que vem na nossa cabeça imediatamente, mas tem que tomar cuidado com a precipitação para não errar essa questão. A tuberculose na infância. É muito difícil mostrar o Mycobacterium tuberculosis na criança. A criança é dita paucibacilar, ou seja, ela tem pouco bacilo. O escarro da criança geralmente não tem BAR positivo e geralmente eu não tenho cultura positiva. Tanto que eu posso pegar uma criança com tuberculose pulmonar e internar numa enfermaria comum, sem isolamento, porque ela não vai passar para as outras crianças, porque ela tem pouco bacilo, ela é paucibacilar. O problema de internar com outras crianças é que essa criança pegou tuberculose de um adulto. Foi de outra criança. E esse adulto, às vezes, é o acompanhante. Aí fica difícil internar junto. Uma enfermaria comunitária. Fica em isolamento. O diagnóstico, pela dificuldade da demonstração do bacilo, é feito baseado em uma série de elementos clínicos, radiológicos, epidemiológicos, que é a história do contato, associado tudo isso à interpretação do teste tuberculínico e do estado nutricional da criança. Como é que são as manifestações clínicas da tuberculose na infância? Uma febre prolongada, acima de 15 dias, geralmente não muito alta, moderada, e muitas vezes vespertina, no finalzinho do dia. Mas isso não é obrigatório, pode ser qualquer horário. Tosse, perda de peso, sudorese noturna, tudo isso é importante. Então, quadro respiratório durando mais do que 15 dias. Uma pneumonia que dure mais do que 2 semanas e você faz amoxil, não melhora. Você troca para um macrolídeo, não melhora. Não responde a antibióticos. Estranho. E no raio-x? Pode ser qualquer raio-x alterado. Mas há algumas alterações um pouco mais específicas da tuberculose, como opacidades parenquimatosas no lobo superior, principalmente direito, e linfonodomegalias na região hilar
e paratraqueal direita, principalmente. São características do raio-x da tuberculose. Mas qualquer pneumonia eu posso considerar como tuberculose. Tuberculose pode dar qualquer imagem. Aqui, ó, acometimento do lobo superior, perfeito. Também lobo superior. Aqui uma caverna, né? Em criança você não costuma ver caverna. Você vê que tem mama, né? Um adulto, um raio-x de uma mulher adulta. Olha a caverna. A criança não costuma ter caverna. Olha o desenho da caverna, bacana, né? Que uma necrópsia de um pulmão, um paciente que morreu com tuberculose. Olha o buraco no pulmão, as cavernas. Mas essas cavernas não são muito comuns em crianças. Adenomegalia, importante. Adenomegalia, importante. Essa tuberculose miliar, difusa, que às vezes a gente vê na criança. Aí na TC. Ali no raio-x, aqui na TC. Também é importante para o diagnóstico o teste tuberculínico, PPD, que é um concentrado esterilizado de um filtrado de Mycobacterium tuberculosis. Ou um derivado da proteína purificada, por isso PPD é o nome, ou teste de Mantoux. Tem vários nomes. Reação de Mantoux. Você injeta lá 0,1 ml de tuberculina e depois de 72 horas você faz a leitura, 48 a 72 horas, não da vermelhidão, mas da induração. O que conta é a induração. Então você vê o maior diâmetro da induração e aí você dá o valor do PPD. Às vezes o PPD é tão positivo que ele é flictenular, faz uma bolha. Isso é muito positivo. Quando é que eu, de fato, considerando valores numéricos, digo que o PPD é positivo? Qualquer PPD igual ou maior do que 5, se um de nós faz um PPD dá 5, bem, o PPD é positivo. Você já foi infectado e fez uma reação imunológica relacionada ao Mycobacterium tuberculosis. Só que tem um detalhe. O BCG, que é a vacina contra a tuberculose, contra as formas graves de tuberculose, inclusive é feito com Mycobacterium bovis e não tuberculose, mas de qualquer maneira, o BCG, ele estimula uma reação de PPD. Então, quando eu considero um PPD de 5 para cima positivo, igual ou maior do que 5 positivo, eu estou considerando que essa criança, esse paciente, um de nós, por exemplo, tomou o BCG já faz tempo, já faz mais de 2 anos, pelo menos. Como o BCG aqui no Brasil é feito ao nascimento, eu vou considerar esse 5 como positivo a partir de 2 anos, porque já tem 2 anos da vacina. Uma criança imunossuprimida ou infectada pelo HIV, imunodeficiência congênita ou adquirida, essa criança pode ter feito a vacina no mês passado. Para ela, PPD de 5 já é positivo, porque ela é imunodeprimida. A reação de PPD fica mais branda, então 5 já é positivo. Agora, se eu pego uma criança imunocompetente, que tomou a vacina há 2 anos ou menos, de 2 anos para trás, não chegou a 2 anos pelo menos, eu tenho influência do BCG no resultado do PPD. Então, para essas crianças com vacina nos últimos 2 anos, com BCG nos últimos 2 anos, o 5 não é o valor positivo, sim o 10. Então, a gente vai considerar para essas crianças pelo menos 10 para ser positivo. Então, repetindo isso. Nasceu, tomou a vacina. Se eu fizer PPD nos primeiros 2 anos de vida, para ser positivo tem que ser no mínimo 10. Passaram 2 anos da vacina, a partir de 2 anos de idade, 5 já é positivo. Agora vamos pegar a exceção. Paciente com HIV, paciente com imunodeficiência congênita, aí esquece a vacina, 5 já é positivo, independente do momento da vacina. 5 já é positivo. O que é um contato relevante com um paciente com tuberculose em termos de tempo? 200 horas de exposição no mesmo ambiente, somadas, quando o paciente, que é o caso índice, que é o transmissor, tem BAR positivo, tem muito bacilo, e 400 horas quando esse contato não tem BAR positivo, mas o escarro mostra uma cultura positiva. O exame direto é negativo, mas a cultura é positiva, mostrando que tem bacilo, mas não em tanta quantidade ao ponto de dar um BAR positivo. Aí o tempo de exposição para contaminação, para infecção é maior. Para criança, a gente não considera essas horas de forma tão objetiva. Para criança, a história é: vovô mora na mesma casa, tem tuberculose. Pronto, esse é o contato. Está feito.
Então é difícil mostrar o micobactéria ou tuberculose, a própria bactéria no escarro da criança. Então como é que a gente vai fazer diagnóstico de tuberculose em criança? A gente passou agora, nos últimos slides, quadro clínico, quadro radiológico, interpretação do PPD, história do contato. E junto com isso, eu ainda tenho um estado nutricional. Criança extremamente consumida. A desnutrição grave também é um marcador de tuberculose. Então, o diagnóstico de tuberculose na infância raramente será feito com a demonstração do bacilo. Tem aquele lavado gástrico, aspirado gástrico. Tem, você pode passar uma sonda de manhã, colher o aspirado gástrico com a esperança de que a criança tenha deglutido o bacilo durante a noite e de manhã está com o bacilo ali no aspirado gástrico. Muito difícil de ser positivo também. Então o diagnóstico da tuberculose na infância vai ser baseado nesses 5 parâmetros que serão pontuados: quadro clínico, radiológico, teste tuberculínico, contato e estado nutricional. Então, quadro clínico, raio-x, PPD, teste tuberculínico, contato e estado nutricional. 5 parâmetros. A pontuação podia ser 1, 2, 3, mas quem resolveu fazer a pontuação considerou que era melhor fazer múltiplos de 5. 5, 10, 15, só para dificultar. Tudo bem, vamos nessa. E primeira vez que eu li essa pontuação, que tem alguns anos, eu pensei, poxa, mais uma tabela para a gente ter na cabeça, né, para decorar. Mas eu percebi que tinha uma setinha ali, uma mnemônica que ajudava, que era a seguinte: tudo que é o bacilo junto com o paciente, os dois juntos, só eles dois, vale muito ponto. Vale o máximo, que são 15 pontos. Então o quadro clínico é o paciente e o bacilo juntos, 15 pontos. O raio-x é o paciente e o bacilo, são 15 pontos. O PPD, paciente e o bacilo, 15 pontos. Aí eu chego no contato. O contato já é um terceiro elemento. Esse vai valer um pouco menos. 10 pontos. E o estado nutricional só conta a desnutrição grave, o Z-score menor que -3, ou o percentil menor que 0,1 para peso ou para IMC. Só conta a desnutrição grave e conta pouco ponto. 5 pontos só. Porque, de fato, o estado nutricional muito comprometido é um predisponente para a tuberculose, sem dúvida. Mas é o menos específico, porque uma desnutrição grave predispõe para todas as doenças infecto-parasitárias, não só para a tuberculose. Então, esse vai contar menos ponto. E aí a gente faz a roda aqui dos números, que é a seguinte: não tem, vamos correndo de lá para cá, não tem desnutrição grave, 0. Não tem contato, 0. Teste tuberculínico negativo, 0. Raio-x normal, 0, tudo bem. A última publicação de todas é 0. Mas na publicação original da pontuação, eu acho que eles esqueceram de botar isso nessa última publicação. Na publicação original, eles tiram os 5 pontos, porque essa pontuação é para diagnóstico de tuberculose pulmonar. Uma tuberculose pulmonar com raio-x normal, então perde 5 pontos. Quem montou essa tabela pensou dessa forma. Quadro clínico, não tem nenhum quadro clínico, 0. Quadro clínico, tem uma pneumonia, comecei a dar antibiótico para germes comuns, tem uma amoxicilina e está melhorando. Menos 10 pontos. Imagina a situação. Olha, eu estou dando amoxil, seu filho está melhor da pneumonia, então qual é a minha conclusão? Tuberculose, né? Tem tuberculose, porque ele está melhorando, né? Então é tuberculose. Não. Nonsense, né? Melhorou com antibiótico para pneumonia, germe comum, perde 10 pontos. Só que esse perde 5 e perde 10, na última publicação de tuberculose, não aparece. Eu acho que foi uma falha de impressão. Mas já discuti, já conversei com alguns infectologistas. Não, eles tiraram. Mas não tem nada escrito que tiraram. E está assim, quando tem a referência à pontuação, ele fala, pontuação baseada no trabalho original de data tal. E aí reproduz. Só que reproduz faltando isso. Então, para mim, na verdade, foi uma falha de impressão. Mas tudo bem. O importante são os pontos positivos. Quadro clínico,
raio-x e teste tuberculínico, 15 para cada um. Contato 10, estado nutricional 5. Se eu somar 40 pontos, muito provável. Se eu somar 30 ou 35, possível. E de 25 para baixo, pouco provável. Vamos lá. Cadê meu passador? Está aqui. Então, 40 pontos para cima, muito provável. 30 a 35 possível. Menor ou igual a 25, pouco provável. Uma vez me perguntaram o seguinte: Vinícius, e se der, por exemplo, 38? Aí eu respondi: se der 38, você não somou certo. Porque são todos múltiplos de 5, não tem como dar 38. Vai dar ou 15, ou 20, ou 40, ou 0. Sempre múltiplos de 5. E como é que trata? Bem, se for muito provável ou possível, a tendência é a tratar, mesmo no possível. Trata com RIP ou com RIP? Acrescenta etambutol ou não? O adulto trata com 4 drogas hoje em dia. E a criança, a partir de 10 anos, também. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Mas a criança menor que 10 anos não tem o etambutol. Por que não tem o etambutol? Primeiro, porque ela tem menos bacilos. Então o esquema com 3 drogas é suficiente. Rifampicina, isoniazida e pirazinamida é suficiente. Dá para resolver. E depois, por que não acrescentar o etambutol? Primeiro que não é necessário para menores de 10 anos. 3 drogas resolvem. E depois que o etambutol, também conhecido como etambutolio, pode provocar uma lesão no olho, pode provocar uma neurite óptica. Para eu acompanhar isso, eu tenho que fazer fundo de olho. Fundo de olho em criança pequena não é tão simples. Preciso dilatar a pupila, preciso, às vezes, de um oftalmologista. Se fosse importante para o resultado, tudo bem. Mas não muda o resultado e acrescenta um risco. Então, menor de 10 anos é o RIP com 3 drogas, e a partir de 10 anos, como nos adultos, como nos adolescentes, faz com 4 drogas. E a gente tem outra recomendação nos últimos manuais que se refere ao uso da isoniazida para o que antes se chamava de quimioprofilaxia da tuberculose. Ela que era criança que mora na casa de alguém com tuberculose, tem um contato próximo, íntimo, só que não está doente. Mas você consegue identificar que ela está infectada, que ela está com bacilo. Então você faz o que antes se chamava de uma quimioprofilaxia, e hoje botaram um nome que tem mais a ver com o que você de fato está fazendo. Você está tratando uma tuberculose que está quieta, está latente. E como é que eu identifico esse paciente? Um paciente assintomático, porque se ele for sintomático, de fato está doente, não está só com a tuberculose latente, não está só infectado, está doente, mas é assintomático e tem contato. O que eu faço com esse paciente? O protocolo manda raio-x e PPD. Se o raio-x for normal e o PPD positivo, significa que ele não tem doença, mas está infectado. Então eu vou fazer um tratamento da tuberculose latente. Tratamento só com isoniazida. 6 meses. Pô, uma droga só não leva à resistência? Não, é muito pouco bacilo que ele tem. Uma droga vai eliminar esse micobactério tuberculose. Pode ficar tranquilo, uma droga só. Então, o que antes a gente chamava de quimioprofilaxia, hoje em dia a gente chama de tratamento da tuberculose latente. Agora, digamos que o raio-x seja alterado. Se a gente for para aquele sistema de pontos, raio-x alterado marca quantos pontos? 15. PPD positivo, 15. 30. Tem contato, 10. 40. Já é para tratar como doença. Então, para fazer só a isoniazida, tratamento da tuberculose latente, o raio-x tem que estar normal. Agora, se eu fizer o PPD for negativo, caso encerrado? Quase encerrado. Vamos dar mais um tempo para ver se essa tuberculose não vai aparecer ali na frente. O que a gente faz? Daqui a 8 semanas, a gente mantém a observação clínica, e daqui a 8 semanas, 2 meses, eu vou repetir o PPD. Se o PPD repetidamente, numa segunda mostragem, no segundo exame, for novamente negativo, aí eu vou encerrar o caso. Do contrário, eu vou fazer. Se ele agora passou a ser positivo, eu vou tratar a tuberculose latente. Então vamos voltar lá no Carlinhos. Carlinhos é aquele rapaz doente do pulmão, agora com tuberculose. 2 semanas de tratamento de pneumonia sem melhora. Então tem alteração clínica. 15 pontos. Raio-x com linfonose na região hilar e paratraqueal, mais 15 pontos. 30 pontos. Tem contato, mais 10.
40. Tem PPD de 5, ele tem 5 anos. É positivo? Positivaço. Então, 40 com 15, 55. E não tem desnutrição. Mas chegou quase na pontuação máxima. Parabéns pro Carlinhos. Então, ele tem o quê? Ele tem tuberculose. Onde é que está a pegadinha aqui? É lógico que esse garoto tem tuberculose, mas o que eu digo aqui, baseado no ponto, no máximo, é que ela é muito provável. Essa foi uma questão de prova que metade das pessoas erraram porque botaram o diagnóstico de certeza. Para ter certeza, tem que ver o bacilo. Tá bom? Não tem bacilo visível, é muito provável. Certo que é, mas você vai marcar muito provável. Cuidado com essa pegadinha. Para certeza tem que demonstrar o bacilo. A pontuação te dá, no máximo, muita probabilidade. Não muda nada na prática. Você vai tratar com RIP. Mas o que eu falo é que é muito provável. Eu não vou dizer que é certeza. Não vamos errar isso. Vamos botar muito provável, que é a resposta certa. Uma pré-escolar de 3 anos com história de febre e tosse há 3 semanas, medicada com antibióticos sem melhora. Então, 3 semanas de tratamento de um quadro respiratório sem melhora. Já tem quadro clínico. 15, já vou somando os pontos. 15 pontos. Vacinada com BCG ao nascer, adquiriu cicatriz, beleza? O irmão adolescente que reside na mesma casa está em tratamento para tuberculose. Então tem contato. Já marquei 15 no quadro clínico, mais 10 de contato. Já estou com 25. Me ajuda aí a ir contando. Vai guardando o número. Na prova a gente vai anotando, né? O raio-x mostra infiltrado em lobo médio. Pô, tem raio-x alterado. Então já tinha 15 de quadro clínico, 15 do raio-x, mais 10 de contato. Já tem 40 pontos. Vamos lá. A prova tuberculínica é não reatora e na avaliação nutricional a magreza acentuada. Desnutrição grave, mais 5 pontos. Então estava com 40, fui para 45. De acordo com os critérios para tuberculose no Brasil, o que eu tenho? 45 pontos é o quê? Possível, confirmado, muito provável ou pouco provável? De novo, esquece o confirmado. Confirmado é certeza, é o bacilo. É muito provável pela pontuação, 45 pontos, letra C. Seguindo, pré-escolar de 36 meses é atendido com história de contato com TIC, apresenta BK pulmonar, tratado irregularmente. Os critérios para diagnóstico e tratamento da tuberculose latente nessa criança, respectivamente, são: então ele tem contato com TIC, tuberculose, e a gente quer saber o que seria critério para tratar a tuberculose latente nele. Ele teria que ter, ele tem um contato. Para dizer que ele tem tuberculose latente, ele tem que ter raio-x normal e PPD positivo, e eu vou tratar com isoniazida 6 meses. Então vamos lá. Prova tuberculínica maior ou igual a 5. Ele tem 36 meses, 3 anos. Então, maior ou igual a 5 é isso aí. Raio-x normal. Ausência de sintomas. Se ele tivesse sintomas, ele não teria tuberculose latente, sim doença propriamente dita. Inicia isoniazida. Aqui está perfeito. Vamos ver os outros. Prova tuberculínica precisa ser de 10 nele? Não. 5 está suficiente. Letra C. Prova tuberculínica 5, raio-x de tórax com linfonodo, megalia? Não. Se tem alteração no raio-x, tem PPD positivo e tem contato, já é muito provável. Não é tuberculose latente. Letra E. Prova tuberculínica de 10. Não, então o certo é tuberculose latente, história de contato, PPD positivo, raio-x normal, não tem sintoma, é assintomático e começa a isoniazida. Uma puérpera tem diagnóstico de tuberculose bacilífera, tendo iniciado seu tratamento logo após o nascimento do filho. Neste caso, o melhor conduta em relação ao recém-nascido é: o que a gente faz com uma mulher que acabou de ter neném e fez um diagnóstico de BK e ela é bacilífera? Pode deixar essa criança amamentar? Sim ou não? O esquema aqui é o seguinte: quando eu tenho essa é uma questão também repetida, né? E todo ano caiu, 2014 caiu de novo. Isso aí, toda prova, uma prova de algum lugar vai cair. Uma mulher que descobre ser bacilífera logo quando a criança nasce. Ela vai tratar, perfeito. Ela vai amamentar usando máscara. Ela pode amamentar usando máscara. Quando ela não estiver mais bacilífera, o BAR for negativo nos carros, que geralmente com o tratamento correto você consegue em 2 ou 3 semanas, ela pode tirar a máscara. Então o aleitamento está mantido. Beleza. A criança toma ou não a vacina? Essa aqui é uma grande pergunta. Ela não toma a vacina. Ela vai fazer isoniazida nos 3 primeiros meses. A criança vai nessa aqui, ó. E não vai tomar
o BCG. Ela vai fazer isoniazida por 3 meses. Quando completarem 3 meses, ela vai fazer o PPD, a criança. Se esse PPD for reator, olha que interessante, nos primeiros 3 meses eu não estou tratando tuberculose latente. Aqui eu estou realmente fazendo quimioprofilaxia. Quimioprofilaxia primária. A criança não tem o contato, mas não se infectou ainda. Beleza. Quando completar 3 meses, se o PPD for positivo, aí eu já mudo até o meu diagnóstico. A criança está assintomática, raio-x normal, mas o PPD está positivo com 3 meses. Então aqui eu estou considerando tuberculose latente. Como é que eu trato tuberculose latente? 6 meses de isoniazida. Já tomou 3, então toma mais 3 meses de isoniazida. Agora, digamos que depois de 3 meses o PPD seja negativo. Ela não se infectou, beleza. Está na hora de fazer o que para ela? Se ela não se infectou, vamos tratar de protegê-la, como a todas as outras crianças, contra a tuberculose nas suas formas graves, fazendo a vacina, BCG. Então essa criança não toma vacina quando nasce, toma essa sim chama quimioprofilaxia, né? Que é primária. Toma 3 meses de isoniazida, PPD com 3 meses. Positivo, tuberculose latente. Não precisa vacinar mais não. Só faz mais 3 meses, completa 6 de isoniazida. PPD não reator, vacina e suspende a isoniazida. Então o que a gente vai fazer aqui? Mantém aleitamento e inicia a isoniazida. Tá certo. Mantém aleitamento com o uso de máscara. Como iniciou o tratamento, mantém aleitamento com o uso de máscara na mãe. Mantém aleitamento e vacina. Mantém aleitamento e vacina. E inicia a isoniazida. Suspende aleitamento. Então, mantém o aleitamento e faz a isoniazida para a criança. Beleza. Mesmo assunto. Recém-nascido coabitante, caso índice bacilífero de tuberculose pulmonar, recebe quimioprofilaxia primária, até os 3 meses. 3 meses depois, assintomático, teste tuberculínico de 7. Lembra que até 2 anos, o mínimo para ser positivo é 10, se tiver tomado a vacina. Se não tomou a vacina, o mínimo para ser positivo é 5. Cuidado com esse detalhe. Até 2 anos, eu considero um mínimo de 10 do PPD para quem tomou vacina. Essa criança não tomou vacina, então o 7 para ela já é positivo. Seguindo as normas do Ministério da Saúde, o que está indicado? Ela já tomou 3 meses de isoniazida, vai tomar mais 3. Vai tomar mais 3 meses. Mantém quimioprofilaxia por 3 meses e não vacina mais com BCG. Aqui eu posso até mudar o nome. Não é mais quimioprofilaxia, tratamento da tuberculose latente. Mas vou fazer mais 3 meses de isoniazida, porque o PPD foi reator. Só que ele não me disse que o PPD foi reator, ele disse que era 7. Então cuidado para não confundir. Não tomou vacina? 5, a partir de 5 já está positivo. Diante de uma criança de 5 anos exposta à tuberculose no domicílio, é incorreto afirmar que deve ser submetida à avaliação clínico-radiológica e à aplicação do teste tuberculínico. Está certo. Mesmo se assintomática e com raio-x normal, pode ser necessário o tratamento da tuberculose latente caso o teste tuberculínico seja maior que 5. Maior ou igual, né? Tudo bem. Se o paciente apresentar tosse e febre há menos de 2 semanas, deve-se estar atento para o diagnóstico diferencial com as pneumonias da infância. Todo contato assintomático nessa idade deve fazer primeiramente o teste tuberculínico e, se positivo, fazer o raio-x? Não. Tem contato? Tem que fazer o raio-x e o PPD. Não é fazer o PPD e, se positivo, para o raio-x. Não faça os dois. Então isso está errado. Marcar o incorreto. Então tem que fazer os dois, raio-x e PPD. 11 anos, assintomático, comparece à consulta ambulatorial devido a diagnóstico recente de tuberculose e infecção pelo HIV de sua mãe. Então, contato com tuberculose. Exame físico normal, cicatriz de BCG, ok. Investigação diagnóstica da criança mostrou sorologia para HIV negativa. A mãe tem HIV, a criança não. Raio-x de tórax, normal. PPD 6. Então, PPD reator. Segundo as normas de controle, o que é para a gente fazer? Tratar a infecção latente pelo M-tuberculose com isoniazida. É para fazer isso? Com certeza. Raio-x normal, PPD positivo. Letra A. E a última questão de tuberculose, para depois a gente entrar em meningites. Uma mulher grávida, tuberculose pulmonar e principalmente extrapulmonar, além de linfadenite, estão associadas a maior risco de prematuridade, retardo do crescimento fetal, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. A pergunta é a seguinte: tem uma gestante com tuberculose. A partir do comprometimento placentário, os bacilos tuberculosos atingirão primeiramente qual órgão do feto? Pulmão,
pele, osso, intestino ou fígado? Lembra da aula de cardiopatia congênita? Quando eu mostro lá a circulação fetal. O sangue vem pela veia umbilical indo primeiro para onde? Para o fígado. Então o complexo primário numa tuberculose fetal adquirida pelo feto com a mãe infectada tem como órgão-alvo primário não o pulmão, e sim o fígado, que é uma infecção por disseminação hematogênica, mas que vem da veia umbilical passando primeiro pelo fígado. Então o fígado é o primeiro órgão primeiramente atingido. Qual órgão? Fígado. Letra E. Isso é muito mais teórico do que prático, né? Eu nunca vi nenhum caso desses. Agora a gente vai entrar nas meningites da infância. Muito bem. Muito que bem. Vamos nessa. As principais causas de infecção do sistema nervoso central. Destaque para os vírus. Enterovírus, principalmente. Depois bactérias, mais raro fungo, mais raro ainda algum parasito provocando uma meningite. O exame do líquor é fundamental para o diagnóstico da meningite. Ele confirma o diagnóstico e também sugere a causa. Se é uma bactéria piogênica, se é um vírus, se é tuberculose, tudo isso o líquor vai sugerir. Considerando as meningites bacterianas, os agentes principais variam muito com a idade. Até 2 meses eu vou ter predomínio dos agentes que provocam infecções no neonato, que são aqueles da flora perineal materna, então o streptococo do grupo B, bacilos entéricos gram-negativos como a Escherichia coli e Listeria. A partir de 2 meses até uns 12 anos, os principais agentes são 3: pneumococo, meningococo e hemófilos tipo B. O hemófilos tipo B dominava os casos de meningite. 70% dos casos em crianças menores de 5 anos, antes da vacinação em massa, eram provocados pelo hemófilos B. Tiraram esse 70%, ou seja, a incidência de meningite diminuiu muito e o aparecimento de uma meningite por hemófilos hoje em dia é raríssimo, só nos não vacinados. Então, o hemófilos não é um agente muito comum da meningite bacteriana hoje em dia por causa da vacina. Sobraram 2 agentes principais, meningococo e pneumococo. Com a vacina decavalente e com a 13-valente no particular contra o pneumococo também está declinando. Sobrou o meningo. Só que o meningo também tem a vacina do meningo C. E agora, pelo menos no particular, a gente tem uma vacina mais ampliada. Fatores de risco para meningite: idade baixa, os lactentes são mais propensos, e a pobreza, aglomeração, risco de infecções. Transmissão desses agentes bacterianos, pessoa a pessoa, secreção respiratória, e tem maior risco pacientes que têm dificuldade de lidar com germes encapsulados, pneumococo, hemófilos, meningococo, pacientes com asplenia, disfunção esplênica, exemplo, paciente com anemia falciforme, que tem mais facilidade de infecção com germes encapsulados. Tem dificuldade de opsonização dessas bactérias e trabalha em cima delas pelo baço, porque o baço é disfuncional. Pacientes com uma fístula licórica, uma má formação ou um trauma, um acidente, uma fratura da base do crânio. Pacientes com fístula licórica têm mais risco de meningite por qual agente? Pelo pneumococo. Pacientes com especiais, assim, particulares, pensando em germes específicos. Pacientes com shunt, uma derivação ventrículo-peritoneal por uma hidrocefalia, tem mais risco de infecção por germes que habitam o centro cirúrgico, que habitam os hospitais, mesmo que isso apareça alguns anos depois da colocação da válvula. Então, destaque para Staphylococcus epidermidis e para gram-negativos hospitalares. Bem, então hemófilos, a vacina praticamente eliminou. O pneumococo também diminuindo. E o meningococo